Como uma pequena fé surgida em um canto remoto do Império Romano conseguiu, em poucos séculos, tornar-se a religião oficial do maior poder do mundo antigo, esta é uma das transformações mais incríveis da história da humanidade. Vamos viajar no tempo, para uma era de imperadores, legiões e gladiadores, para entender como o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano. Imagine o cenário. O Império Romano em seu auge era um colosso. Suas estradas de pedra conectavam províncias que iam da Bretanha ao Egito, da Espanha à Mesopotâmia. O latim e o grego eram as línguas do comércio e da administração. Um exército disciplinado mantinha a famosa Pax Romana, a paz romana, garantindo uma estabilidade nunca antes vista. No centro de tudo, Roma, uma cidade magnífica, com seus templos, aquedutos e o Coliseu. O poder era centralizado na figura do imperador, que não era apenas um líder político, mas também era visto como uma divindade. O Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião romana. A religião, aliás, era politeísta. Deuses como Júpiter, Juno e Marte eram adorados em todo o império, e cada cidade e cada família tinha suas próprias divindades protetoras. Era um mundo de ordem, poder militar e uma complexa teia de crenças. É nesse contexto que nossa história começa, em uma província considerada periférica e muitas vezes problemática. A Judéia. Ali, um homem chamado Jesus de Nazaré iniciou um ministério que, embora curto, teria um impacto eterno. Jesus não comandava exércitos nem possuía riquezas. Sua mensagem era radicalmente diferente de tudo o que o mundo romano valorizava. Ele falava sobre amor ao próximo, perdão aos inimigos, humildade e cuidado com os pobres e marginalizados. Anunciava a chegada de um reino de Deus, um reino que não era deste mundo, baseado na justiça e na compaixão para as autoridades romanas e para a elite religiosa judaica da época. Suas palavras eram vistas com suspeita, como uma ameaça à ordem estabelecida. Essa tensão culminou em sua crucificação em Jerusalém, uma punição romana reservada a rebeldes e criminosos. Para o Império, parecia o fim de mais um pequeno movimento dissidente. Mas a morte de Jesus não foi o fim. Foi, na verdade, um novo começo. Seus seguidores mais próximos, os apóstolos, abalados e assustados, viveram uma experiência transformadora. Eles acreditaram firmemente que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Essa crença na ressurreição se tornou o motor de um movimento que ninguém poderia deter. Eles sentiram que tinham uma missão: anunciar essa boa nova, ou evangelho, a todas as nações. Impulsionados por essa fé inabalável, eles começaram a viajar. As mesmas estradas romanas que transportavam soldados e mercadorias, agora levavam pregadores. O apóstolo Pedro, considerado uma das colunas da nova fé, viajou e pregou, eventualmente chegando a Roma, o coração do império. Mas foi outro homem, Paulo de Tarso, que se tornaria o maior missionário do cristianismo primitivo. Paulo, um judeu com cidadania romana, que antes perseguia os cristãos, teve uma experiência de conversão profunda e passou a dedicar sua vida a espalhar a mensagem de Jesus. Ele viajou incansavelmente pela Ásia Menor, Grécia e outras regiões, fundando pequenas comunidades de fé em cidades importantes como Antioquia, Éfeso, Corinto e, claro, Roma. Essas primeiras comunidades cristãs eram muito diversas. Eram formadas por judeus e não judeus, por homens e mulheres, ricos e pobres, mas principalmente por pessoas simples, artesãos, escravos, soldados e comerciantes. O que os unia? Eles se encontravam em casas, não em templos grandiosos. Nessas reuniões secretas, eles oravam
cantavam hinos, liam as cartas dos apóstolos e partilhavam uma refeição simbólica, a Eucaristia, em memória da última ceia de Jesus. A solidariedade era a marca registrada dessas comunidades. Eles cuidavam dos doentes, das viúvas e dos órfãos. Em um mundo muitas vezes brutal e indiferente, essa rede de apoio mútuo e amor fraterno era extremamente atraente. A mensagem cristã oferecia dignidade aos marginalizados e esperança em uma vida eterna, uma promessa poderosa em uma época onde a vida era curta e difícil para a maioria. No entanto, o crescimento do cristianismo não passou despercebido. Para as autoridades romanas, os cristãos eram um grupo estranho e suspeito. Primeiro, eles se recusavam a participar dos rituais religiosos oficiais, incluindo o culto ao imperador. Para um romano, isso não era apenas uma questão religiosa, era um ato de deslealdade política, uma traição ao Estado. Além disso, suas reuniões secretas geravam boatos e desconfiança. Eram acusados de todo tipo de práticas imorais, simplesmente porque ninguém sabia ao certo o que acontecia por trás daquelas portas fechadas. Essa desconfiança logo se transformou em perseguição. As perseguições não foram constantes, mas ocorreram em ondas de violência ao longo de quase 3 séculos. Imperadores como Nero, no século I, culparam os cristãos pelo grande incêndio de Roma, dando início a uma era de brutalidade. Mais tarde, imperadores como Décio e Diocleciano organizaram perseguições sistemáticas em todo o império, com o objetivo de erradicar a nova fé. Cristãos eram presos, suas propriedades confiscadas, e muitos eram forçados a escolher entre renunciar à sua fé ou enfrentar a morte. Arenas como o Coliseu se tornaram palco de execuções públicas, onde cristãos eram jogados às feras ou mortos em espetáculos cruéis. Aqueles que morriam por sua fé ficaram conhecidos como mártires, uma palavra que significa testemunha. Paradoxalmente, a coragem desses mártires, que enfrentavam a morte com serenidade e fé, inspirava ainda mais pessoas. Um escritor cristão da época, Tertuliano, resumiu esse fenômeno com uma frase famosa: "O sangue dos mártires é a semente da igreja." Quanto mais eram perseguidos, mais a fé parecia se fortalecer e se espalhar. No início do século IV, o cristianismo já estava profundamente enraizado em todas as províncias do império. Estima-se que cerca de 10% da população já era cristã. A fé havia alcançado não apenas os pobres, mas também membros da elite, soldados e até mesmo pessoas ligadas à corte imperial. Foi então que ocorreu a virada mais espetacular da história. Um general chamado Constantino estava lutando para se tornar o único imperador de Roma. Segundo a tradição, na véspera de uma batalha decisiva, a Batalha da Ponte Milvia, em 312, ele teve uma visão. Ele teria visto um símbolo cristão no céu, junto com as palavras: "Com este sinal vencerás." Constantino ordenou que seus soldados pintassem o símbolo em seus escudos, venceu a batalha e se tornou o imperador do Ocidente. Convencido de que o Deus cristão o havia ajudado, Constantino mudou radicalmente a política imperial. Em 313, junto com Licínio, o imperador do Oriente, ele promulgou o Edito de Milão. Este decreto não tornava o cristianismo a religião oficial, mas concedia liberdade de culto a todos os cidadãos do império, incluindo os cristãos. Oficialmente, as perseguições chegaram ao fim. Constantino foi além. Ele começou a favorecer a igreja, construindo basílicas magníficas em Roma e em Jerusalém, devolvendo propriedades confiscadas e concedendo privilégios ao clero. A igreja, que antes se reunia em segredo, agora emergia à luz do dia, com poder e prestígio crescentes. A transformação foi concluída algumas décadas depois, em 300
380, o imperador Teodósio deu o passo final. Através do Edito de Tessalônica, ele declarou o cristianismo a religião oficial e única do Império Romano. Os antigos templos pagãos foram fechados ou convertidos em igrejas. O poder político de Roma e a fé cristã, que antes pareciam opostos irreconciliáveis, agora estavam unidos. Essa fusão moldaria não apenas o fim do Império Romano, mas toda a civilização ocidental que viria depois. A estrutura administrativa do Império, como as dioceses, foi adaptada pela Igreja. A filosofia grega e o direito romano foram integrados à teologia cristã. Assim, a jornada que começou com um pregador na Judeia continuou com apóstolos viajando por estradas romanas e se fortaleceu na coragem dos mártires. Culminou na conversão do próprio império que tentou destruí-la. É uma história impressionante sobre como uma mensagem de amor, esperança e compaixão, inicialmente abraçada pelos mais humildes, foi capaz de transformar o maior império da antiguidade. Uma prova de que ideias e crenças podem ser mais poderosas do que legiões e imperadores, mudando para sempre o curso da história. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!